Bom, meu nome é Ian, o nosso grupo é composto pelo Daniel, pelo Felipe e pelo Roberto, e a gente vai falar sobre as aplicações biotecnológicas dos poliquetos. Poliqueto é um nome genérico para a espécie Pragmatopoma caudata. Eles têm entre 4 a 8 centímetros e têm sexos distintos. Eu sou o Felipe e eu vou falar agora um pouco do porquê dos poliquetos. Eles têm um simples manuseamento, então você pode encontrar eles na praia. Eles são animais pequenos e não podem ferir o pesquisador. Eles têm uma habitat natural favorável, porque no Brasil a gente tem muita costa. Eles podem ser encontrados em qualquer praia. É facilmente reprodutível o ambiente deles, porque eles podem ser colocados no aquário. As pedras que eles montam podem ser colocadas no aquário com água do mar. Eles têm grandes amostras, porque você pode pegar pedras de diferentes tamanhos da costa. Os gametas, eles soltam muitos gametas, tanto feminino quanto masculino. A grande diferença é que eles não têm diferenças morfológicas, mas como eles ficam é diferente. O da fêmea, eles se juntam, se aglomeram. E o do macho, eles soltam no líquido e ficam líquido viscoso. Bom, a primeira aplicação biotecnológica dos poliquetos é uma substância feita de proteínas que eles liberam pelo corpo inteiro. Essas proteínas é a PC1, a PC2 e a PCR, que formam uma substância que forma uma cola, na verdade. Essa cola ela é muito resistente, antiaderente, tanto que os costões de areia parecem costões de rochas. Além de ser muito insolúvel em água, que permite a aplicação em navios ou submarinos, de forma a não perecer a parte de fora. Além disso, elas são feitas de proteínas de sistemas vivos, o que permitem aplicações medicinais, como, por exemplo, as colas cirúrgicas. Bom, além disso, a gente também gostaria de falar de uma segunda aplicação biotecnológica que envolve o desenvolvimento embrionário dos poliquetos. Como já foi dito, eles possuem grandes amostras e são fáceis de manusear, então são experimentos fáceis de se reproduzir também. E as diferenças principais que eles têm são: o desenvolvimento espiral, diferente do que é normalmente visto. As mitoses não são feitas um em cima do outro, eles acabam formando uma espiral, as 4 células de cima com as 4 células de baixo. E eles também têm uma coisa chamada lobo polar, que eu vou explicar nos próximos slides. Bom, aqui como você pode ver, uma célula do embrião. Ali no A, no começo, nós temos só o óvulo. No B, começa a ficar cheio de bolinha em volta, que são os espermatozoides tentando entrar. E até o H, que é onde a gente vê um pequeno montinho no canto superior esquerdo do embrião, significa que ele já foi fecundado. Aqui nós temos a primeira mitose, formando as primeiras 2 células, ali o início da formação da célula, ali o embrião já fechando a separação das 2 células, e no final aqui as 2 células completas. E em seguida nós temos 3 células. Peraí, como assim 3 células? Isso não é uma coisa normal de se ver. Bom, a resposta é que o slide anterior estava errado. Isso daqui não são 2 células. Isso daqui, na verdade, são uma célula e o lobo polar. A gente consegue provar que isso não são 2 células, porque aqui nós temos um embrião corado com DAP. DAP é um corante que se aglomera em volta do DNA. E como você pode ver, só a célula de baixo está com DNA, a célula de cima não tem DNA. Isso indica que aquilo não é uma célula verdadeira. E aqui a gente consegue ver que aqui nós temos 2 células e um lobo polar que se manteve da célula do lobo polar. Em seguida, esse lobo polar é reabsorvido pela célula, formando uma célula grande e uma célula pequena. E aqui nós temos a prova de que são 2 células que a célula reabsorveu, onde nós temos 2 núcleos e 2 células. A divisão entre as células não está tão clara, mas no DNA dá para ver que são 2 células. Esses pontos extras visíveis são espermatozoides que acabaram ficando e acabaram pegando um pouco do DAP e acabaram sendo corados também.
Mas por que estudar esse lobo polar? Qual é a relevância? Bom, eles não possuem núcleo, mas se você remover ele, como foi demonstrado pelo Render no trabalho dele, você consegue impedir a formação de diversos tecidos e de diversas partes do animal durante o desenvolvimento dele. Ele não consegue especializar direito os tecidos dele. Eles regulam cascatas de genes muito importantes e, bom, é muito fácil de você associar a regulação de especialização de células com as células-tronco. A segunda aplicação é em células-tronco. Atualmente, células-tronco pluripotentes, que são as células que conseguem se tornar qualquer outro tipo de célula especializada, são muito escassas. Os dois tipos, o tipo de células-tronco embrionárias, eles têm um grande potencial mitótico, mas elas são muito difíceis de ser conseguidas e muito caras. E as células-tronco adultas, apesar de não serem tão caras, elas têm pouco potencial mitótico, então em poucas gerações de células elas vão se especializar. E a proposta seria usar a engenharia genética para aplicar esse sistema de lobo polar nas células-tronco, para a gente poder não só... A ideia seria a gente poder evitar a especialização, retirando o lobo polar com todos os fatores especializantes da célula-tronco, ou até uma célula-tronco já no processo de especialização, você conseguir aplicar isso nela e retirar dela esse processo no meio dele. Mas isso tem problemas, porque essas pesquisas ainda estão muito no começo, então precisa de outras pesquisas para poder se aplicar. Isso é uma ideia muito embrionária. A gente ainda não sabe quais são os mecanismos de formação do lobo polar, então a gente não sabe se consegue pegar os genes e aplicar em outros organismos, e mesmo que seja possível, a gente não sabe como também impedir a reabsorção desse lobo polar pelas células-tronco. E uma ideia que pode ter é de actina, onde no trabalho do Jacob a gente consegue ver aqui em verde que o lobo polar tem uma quantidade muito grande de actina. Então talvez interferir nessa actina possa conseguir sequestrar ou lisar o lobo polar de forma que a célula-tronco não vai conseguir reabsorver esses fatores especializantes. E além de, se a gente conseguir fazer ela não reabsorver, como separar as células-tronco dos lobos polares que a gente conseguiu lisar ou que a gente conseguiu separar deles. Aqui estão nossas referências bibliográficas.